valendo. Olá, comunidade em geral, educadores, internautas. Estamos começando agora um projeto inovador da Secretaria Municipal de Educação. Com vocês, o primeiro Pode Educar, o podcast da educação. O Pode Educar é um projeto integrado do CIETEC, o CIETEC, que é o Centro Integrado de Educação, Tecnologia e Ciência aqui do município de Rio Brilhante, algo inovador na educação do município. E hoje, no nosso primeiro episódio piloto, nós temos a honra de termos 3 convidados especiais. Ele, que é jovem, dinâmico, tem a missão de cuidar de uma cidade com uma população de 40 mil habitantes, está no seu segundo mandato com uma aprovação recorde com mais de 90%. Nós temos aqui o prefeito Lucas Centenário Foroni, que está se apresentando aqui conosco, e também 2 jovens, o João Vinícius, do 9º da Escola Municipal, o prefeito Ciro Borges. Vamos cortar essa parte aí, por favor? Pode daí. Tá? Infelizmente eu não peguei direito o nome deles aqui. Vai, tá? pode falar Vocês daí querem começar do de nome novo? dele. Do nome dele. Das crianças, né? Além do Lucas Centenário Foroni, nós temos a presença também do João Vinícius e da Emanuele Barbosa, eles que são estudantes do 9º da Escola Municipal Prefeito Ciro Borges. Com vocês, primeira palavra do nosso convidado especial, prefeito Lucas Centenário Foroni. Seja bem-vindo ao Pode Educar. Boa tarde, Manu, boa tarde, João, boa tarde, Paulo, e todos aqueles que estão assistindo a gente aí também. Primeiro que eu fiz questão de estar presente no primeiro podcast da Educação Pode Educar. Primeiro que a gente acredita que a educação é o único caminho para transformar a sociedade. Eu acho muito legal essa interação também com os nossos alunos aqui, eu estava conversando com eles antes. Eu já passei pela fase que eles estão passando e acho que o principal de tudo é quando a gente consegue oportunizar de alguma forma para eles para serem melhores cidadãos, melhores pessoas, antes de mais nada, mas claro, provocar, acho que através da educação, esse instinto deles de que o céu é o limite e que eles podem ser quem eles quiserem ser na vida. Obrigado. Bem bacana a oportunidade, Lucas, porque nós queremos deixar bem claro aqui, tanto para o João quanto para a Manu, ela falou Manu, né? Que vai ser uma conversa bem leve, vocês tendo acesso ao prefeito, isso é algo muito importante. Na conversa prévia aqui, né, Lucas, nós não tínhamos isso na nossa época, era algo meio distante, hoje a gente tem algo bem próximo da gente. Então aqui no Pode Educar a gente vai ter uma conversa bem leve com vocês, e vocês podem aproveitar a presença do prefeito aqui para fazer perguntas para eles, projetos educacionais, o que vocês pretendem. Nós estamos chegando agora na cidade centenária, né, em 2029, o Rio Brilhante completa o seu primeiro centenário, e vocês vão poder trocar bastante ideia aqui com a gente, tá? Mas agora eu vou dar a oportunidade para vocês se apresentarem, falem o nome de vocês, o que vocês estão sentindo no município, e depois a gente vai fazer uma troca de ideias aqui entre nós aqui na mesa, tá bom? Tá bom, vou começar. Tá bom. Oi, meu nome é Manu, como eu já falei. Bem, eu acho que depois que o prefeito Lucas foi, né, para ser prefeito, eu acho que teve muitas melhorias. Inclusive, eu moro no bairro Antônio de Souza Barbosa. Eu sei que o foco principal é na educação, mas é que eu não poderia deixar de falar. Com certeza. Porque a gente teve uma época que a gente, né, sofria bastante, assim, por conta da poeira, né? Então, eu acho que o asfalto foi uma das melhorias que teve. Legal. Não só essa, né, mas como outras melhorias, principalmente na área da educação, do sistema também apostilado que agora a gente está tendo, né? Eu acho que foi muitas melhorias, mas eu acho que nessa parte, acho que me beneficiou foi uma das melhores. Que legal, Manu. E eu tô achando lindo aqui, porque eles estão com uniforme, né, Lucas? Esse uniforme, eu acho ele maravilhoso, o uniforme da rede municipal de educação. Também melhorou a qualidade esse ano, né? Com toda certeza. Inclusive, eu tava falando com o nosso secretário, meu filho, estuda lá no Criança Esperança 2, então, assim, é o uniforme, o de frio, o agasalho, as apostilas, a qualidade da educação do município de Rio Brilhante, o salto é muito visível, é perceptível, é tangível, é bonito de ver. João, fala conosco, fala seu nome, fala com a gente. Olá, meu nome é João Vinícius, sou aluno da Escola Municipal Prefeito Ciro Borges, estou no 9º ano agora, começando, o último ano lá, infelizmente, mas acontece. Durante a minha vida como adolescente e criança, eu morei mais no 14, que é o Novo Rio Brilhante. Agora, ano passado, eu me mudei para o Parque Industrial. Lá é um lugar, tipo, bom, é bom de morar lá. Que o asfalto, quando a gente começou a morar lá, não era, mas aí a partir do que o asfalto veio, que eu sou prefeito, a gente teve uma melhoria na vida, ali durante a minha vida ali melhorou demais, só da vinda do asfalto. Então, não tem muito o que falar, né? A minha apresentação é pouca, mas é boa. Já é importante, né, João? Então, Lucas, João, Manu, população que está nos assistindo, o Pode Educar, ele surgiu com esse projeto do CIETEC, do secretário José Sérgio, né, o popular Serginho. O CIETEC vai estar inaugurando na terça-feira, dia 12, né, depois vai estar saindo o convite para a população.
Mas, Lucas, durante a semana nos projetos pilotos, nós fomos recebendo, não sei se você já tinha essa informação, mas nós fomos recebendo perguntas. Falaram assim, eu gostaria que você perguntasse isso para o prefeito. Então eu vou estar intermediando algumas perguntas e também o João e a Manu vão estar conversando contigo e a gente vai fazer um bate-bola aqui. A primeira pergunta que nós recebemos aqui do internauta foi a seguinte: Lucas, sua trajetória na política é marcada por inovação e conexão forte com a comunidade, mas a gente quer saber qual foi o momento em que você percebeu que investir em educação era a chave para transformar Rio Brilhante? Paulo, muito legal essa pergunta e até legal de compartilhar com a turma, porque eu falo que sempre na minha vida nunca me faltou nada. Eu falo desde alimentação, desde às vezes uma chuteira que eu queria, um negócio que eu queria. E aos 25 anos eu tive a oportunidade de me candidatar a prefeito. Então eu trouxe isso, cara, não foi durante o mandato, sabe? Eu acho que a revolta nossa como cidadão, e eu sei que até eles como jovens olhando o cenário político como um todo, a gente quando é jovem você vai falar, cara, parece que ninguém me representa. E eu acredito que eles muitas vezes olham isso, falam, cara, tô vendo lá às vezes um deputado fala isso, o presidente fala isso, o ex-presidente fala um negócio, o outro deputado. E muitas vezes as pessoas esquecem que o único jeito da gente transformar não vai ter nada simplista, mas vai ter através da educação. E por que veio isso na minha cabeça, Paulo, também? A gente investe em importante 10% a mais do que a lei exige. Então isso representa que de 25% é obrigatório. Se o município tem 100 mil reais, por exemplo, 25 mil reais é obrigação por lei e o prefeito tem que colocar na educação, querendo ou não querendo. A gente aqui investe 35%. E é algo que eu prometi para mim mesmo. Eu falo que é muito fácil, às vezes, Paulo, eu falar que o Lucas fez a diferença, com certeza vai ficar para a história, o prefeito mais jovem da história de Rio Brilhante, mais jovem do estado. Mas o porquê que isso aconteceu? Aconteceu porque eu tive uma base familiar, aconteceu porque eu tive a oportunidade de estudar, que eu nunca precisei preocupar de ter que trabalhar muitas vezes trazer o alimento para minha casa. Então é claro que se eu comparar às vezes com mais 10 pessoas do meu meio que eu jogava bola, por exemplo, eles tinham que se preocupar em trabalhar aos 15, 16 anos para ter o pão em casa. Então eu acho que se todo mundo a gente conseguir oferecer a mesma oportunidade que a Manu, que o João tenham, por exemplo, oportunidade, cara, nunca te faltou um tênis para a escola, nunca te faltou um uniforme decente, nunca te faltou uma apostila. Aí sim eu posso falar que a gente está começando a ter a equidade e a paridade de competição. Porque o Lucas foi um aluno da escola particular, enquanto a escola pública não tinha uma apostila. Eu tinha apostila. Correto. Enquanto eu estava numa sala com 15 alunos muitas vezes e todos conheciam a família de todos, os professores conheciam, os meus amigos muitas vezes estavam na sala de 30 e não tinha uma roupa para ir para a escola. Enquanto chegava o frio, o Lucas teve a oportunidade na época dele, por exemplo, de ter um agasalho, enquanto os outros amigos não tinham. Então, como que você vai formar uma personalidade, por exemplo, uma pessoa que tem muitas vezes, uma criança que tem essa falta, é óbvio que ele vai se sentir envergonhado, é óbvio que ele não vai ter, às vezes, a mesma autoconfiança que o Lucas teria. Então, acho que a gente começou a olhar tudo isso, e eu comecei a olhar tudo isso, e quando eu entrei eu falei que a maior crítica que eu tinha é que ninguém investia em educação. Porque é claro, para a gente transformar a educação leva-se 10, 15 anos, cara. E falando do trabalho nosso, igual nas escolas, a gente está aqui há 4 anos. A gente não fez, acho que, metade do que a gente quer fazer. A gente não fez metade do que a gente quer fazer. A gente quer a nota do IDEB com 8 um dia. Mas a gente sabe que a gente pega uma nota com 4,5, 5, a gente está em 5,8 hoje, 5,5, é um trabalho, é a longo prazo. A Manu agora e o João que estão no 8º ou 9º ano. No 9º ano. Eles, naturalmente, eles já vão agora para o ensino médio muito mais preparados do que os outros alunos, muitas vezes, da idade deles, que pegaram as outras gestões e não tiveram apostila, não tiveram capacitação para os professores, que eu acho que sem a gente cuidar primeiro dos nossos professores e funcionários, não adianta nada, mas a gente cuidou deles, a gente deu um aumento da história, a gente cuidou, está reformando as escolas. Em paralelo a isso, a gente está capacitando os alunos dando oportunidade. Eu tenho certeza que a Manu, por exemplo, que entrou no 5º ano desde que eu assumi o mandato, eu gerei muito mais oportunidade que os outros alunos de 4 anos atrás no 5º ano tiveram. Então, acho que me despertou a partir do momento que eu entendo que nunca me faltou nada, mas que foi muito mais fácil para mim, muitas vezes, do que seria para os outros que não tinham nada em casa. Então,
Eu acho que para a gente deixar justo mesmo, eu acho que vários Lucas se perderam no caminho muitas vezes por não ter a oportunidade de só estudar. Eu acho que vários Lucas se perderam no caminho muitas vezes por ter vergonha, por não ter um agasalho no frio para ir para a escola. Eu acho que vários Lucas se perderam no caminho quando não tinha oportunidade do que comer em casa. Então, acho que o Lucas é um que teve oportunidade, que fiz a minha parte, não estou tirando mérito de maneira alguma, mas que a gente pode ter muita cabeça pensante. E se eu quero transformar Rio Brilhante a longo prazo, eu tenho certeza que a Manu vai realizar o sonho dela, que o João vai realizar o sonho dele. Se eles quiserem, é claro que depende deles também o que eles querem fazer e ter determinação para isso, mas que daqui a 10 anos, se eles voltam para Rio Brilhante depois de uma faculdade, por exemplo, eu vou ter 2 ótimos profissionais, 2 ótimas pessoas, e essas pessoas serão quem vai cuidar da gente muitas vezes na velhice. Então, é um ciclo que a gente vai já está colhendo, é claro, mas que vai colher daqui a 10, daqui a 15 anos, e é isso que me inspira. Entender que a gente é passageiro, mas que se a gente tem um município que tem um plano nacional de educação, que tem um plano educacional a longo prazo, e que mudando ou não mudando o gestor, continue as políticas públicas que funcionam, cara, em 10 a 15 anos a gente está a referência do Brasil em educação. Então isso que me inspirou e que me inspira, né? Eu falo que se tiver que dividir o recurso, eu posso diminuir de vários setores, mas eu nunca vou tirar da educação. Investimento. Eu nunca vou deixar, muitas vezes, se tiver lá 100 milhões e eu tenho que ratear esses 20 milhões em todo mundo, o que não vai ficar sem nunca, por mais que falte para alguma outra, vai ser educação. Eu acredito que é o único caminho que transforma e está acontecendo, né? Então isso que me motivou a investir em educação realmente e que eles têm as mesmas oportunidades que o Lucas teve. Lucas, perfeito. Observando a sua fala no momento do investimento na educação, falou de tudo. Falou do material, do apostilado, do uniforme, só deixou de falar de algo que é muito importante. Inclusive, teve um vereador de Primavera do Leste, no Mato Grosso, esses dias. Empreendedorismo na escola. Isso, e a questão da alimentação. Tá? Porque a criança estando alimentada, ela vai conseguir também, ela vai chegar, ela vai se alimentar. Eu cito o exemplo, meu filho que estuda numa escola da rede municipal, e ele fala, papai, eu chego lá, tenho pão, eu tomo pão com leite, aí depois na hora do intervalo tem a comida, ele ama a merenda da escola. Então a nossa merenda escolar ela é muito elogiada até a nível nacional. Inclusive tendo um vereador de Primavera do Leste teve aqui em Rio Brilhante visitando o município para ver essa questão da merenda nas férias, né? Que é um projeto que não para, no momento de férias as crianças têm esse acesso à alimentação. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto que tem aqui em Rio Brilhante. Um projeto que é lindo, igual eu falei da parte de alimentação, né, Paulo? Muitas vezes a gente não tem noção do que é a realidade, mas muita gente vai para a escola sem ter o alimento em casa. Então acho que a escola tem que ser a casa dessa criança, né? Você não quer, não? A escola tem que ser a casa dessa criança. E quando a gente fala nessa alimentação, cara, a melhoria que a gente teve na alimentação escolar também, nossa equipe nutricionista 10, nossa equipe das merendeiras maravilhosas. E quando a gente vê essa melhoria, e também o Férias Sem Fome que a gente faz, é justamente isso. Na minha época, se falava em escola, a gente falava, não aguento ir para a escola, não quero ir para a escola. Mas se a gente passa a ter esporte na escola, se a gente passa a ter alimentação nas férias, a criança e o adolescente entende que lá é a casa dele e que a gente está para cuidar dele. E o Férias Sem Fome é um dos projetos mais lindos que existe, né? E durante as férias, as nossas crianças familiares também que precisam comer, recebem alimentação para não ficar sem essa alimentação durante o período de férias letivas. Maravilha, Lucas. Agora eu vou deixar a palavra com a minha amiguinha Manu do 9º A da Escola Municipal Prefeito Círio Borges. Manu, você pode perguntar à vontade para o prefeito. Você está em casa, fica leve, tranquila, não tenha medo da pergunta. O prefeito, ele é muito acessível. Prefeito, eu sei que no final já tem várias perguntas sobre o show do Natal Brilhante. Você não vai escapar disso também. Vou contar. Tá bom? Então você fala conosco. Mas agora está com você, Manu. Ok, muito obrigada. Bem, o senhor estava falando sobre que não tem como ter uma boa educação, além, claro, das melhorias nas próprias escolas, mas também nas melhorias das questões dos professores, né? O senhor tem algum projeto futuro para esses professores, um outro tipo de capacitação? A minha mãe, ela é professora, então eu sempre cresci nessa casa vendo muito dessas capacitações. Eu queria saber se o senhor tem algum projeto, assim, para eles também. Manu, quando a gente fala até capacitação dos professores, e aí você com a mãe professora, você consegue ter esse norte o tanto ao mesmo tempo que é desgastante para o professor.
ter essas horas de aula, ter o planejamento que faz em casa e automaticamente virar pai e mãe dos outros alunos, né? Porque eu tenho certeza que a tua mãe não consegue ver lá um aluno dela, às vezes passando necessidade ou com a dor que tem dentro da família e não dar atenção e não levar para casa até esse sofrimento. Então eu acho que o principal quando a gente fala em gestão de pessoas é eu capacitar, eu melhorar o ambiente de trabalho, eu fornecer os materiais necessários para o melhor aprendizado e também melhor didática desse professor, que é o que a gente fez quando a gente fala do planejamento escolar, quando a gente fala de digitalização desse planejamento, da questão das chamadas ser tudo online hoje, da questão também dos apostilas, eu ter um norte para todos os professores seguirem um padrão e tua mãe não ter muitas vezes ficar imprimindo folha um dia antes, e isso você via na tua realidade, e ter que levar para a escola e ela fala uma coisa, aí o outro professor, às vezes de história também, se ela for de história, fala sobre outra coisa e assim vai. Então a gente padronizou isso, eu otimizo a vida deles também e dos alunos. Capacitação, quando eu falo, capacitação, claro, profissional, falando o que está sendo a tendência mais moderna de educação, o que a gente está migrando. Eu acho que a gente está migrando e tem que migrar urgentemente para as escolas integrais, mas não fala escola integral, você tem que passar 8 horas dentro da sala de aula, porque acho que isso ninguém aguenta, e eu também não aguentava quando eu fiz um terceiro ano integral, mas de trazer a escola como cidade educadora, ter o esporte, ter oficina, ter marcenaria, ter mecânica, se for o caso, mas e empreendedorismo, que a gente é campeão do Sebrae, os dois prêmios tiveram, digamos, 2 empreendedorismo. E também para o professor, o principal projeto que a gente tem, eu falo, é capacitar e cuidar da parte mental deles. Como? Claro que trazendo palestras como a gente trouxe do Chalita, trazendo o Eduardo Chinachi como veio, a gente quer trazer um Karnal, quer trazer um Cortella. Então acho que mais nessa parte dele cuidar, a gente já cuidou da didática, já cuidou da parte otimização desse processo dele, estamos fazendo as reformas necessárias, mas eu acho que principalmente cuidar desse professor na parte mental, acho que é o melhor caminho. Porque se eu tenho um professor bem, com a cabeça boa, com material suficiente para estudar, com os alunos sem faltar nada e com um ambiente de trabalho legal, esse professor que ele tiver a cabeça boa mesmo, com bom salário, com boa assistência da secretaria, de não faltar nada e com a cabeça boa, pensando até, falando em filosofia, falando em alguma outra coisa, eu tenho certeza que ele vai render muito mais. Então, o principal cuidado que a gente vê com os professores os próximos passos e caminhos dentro das capacitações é cuidar cada vez mais da parte mental dele para ele estar o mais em sã consciência possível para educar vocês melhores. Eu acho que isso é muito importante. Maravilha, Lucas. Porque o estresse é gigante, né? Demais. É importante falar sobre Às vezes isso. chega lá, né, mano? A mãe chega lá, às vezes soltando os cachorros. Fala, é muita coisa. Ela respira, calma e lembra que o prefeito falou, cabeça boa, mãe, cabeça boa. Isso mesmo. Não pira, não pira. João, é com você agora, nosso amiguinho João Vinícius, 9º da Escola Municipal Prefeito Ciro Borges. Lembrando que você tem algo em comum com o Ciro Borges, né? Eram os prefeitos mais novos, né? Foi com 28, o Ciro Borges sabia que ele foi prefeito aos 28 anos de idade? Não sabia. Em 1928, se eu não me engano, mano. 100 anos depois veio outro doido aí com 25 e ganhou dele. Verdade, né? Bem novinho. Vamos lá então. O senhor estava falando que durante o seu mandato você não conseguiu fazer tudo que você queria, você fez só pela metade. Quais são as principais metas que você pretende fazer até o fim do seu mandato, como prefeito? Ô João, tudo que eu queria, eu entendo que a gente vai fazer em 20 anos. Assim, o que eu vejo e que é possível? Sinceramente falando, se a gente tivesse 20 anos de gestão, eu não digo do Lucas, mas de pessoas que têm o mesmo pensamento, eu falo até um prefeito que vai olhar, vai respeitar vocês olhando de igual para igual, vai se preocupar realmente em melhorar na educação para as crianças. Cara, a gente teria todas as nossas escolas reformadas, nós teríamos todas as escolas com tecnologia de primeiro mundo, que eu acho que isso a gente está muito atrasado ainda como sociedade, e a globalização trouxe à educação uma revolução muito grande. Porque você imagina antes você ler um livro, hoje é mais difícil ler um livro, você tem um celular, cara, você tem um tablet, tem tudo, é o dia inteiro informação na cabeça. E o que a gente vai fazer até o final desse mandato, primeiro, tem várias ações que vão refletir no resultado final. Primeira coisa é olhar os indicadores. O que são os indicadores? Qual que é a taxa de evasão escolar? A gente tem muito sonho, até falando de tecnologia,
mas eu acho que o básico bem feito ainda é difícil de completar até esses 4 anos que vem. Uma taxa de evasão escolar. Quantas crianças, por exemplo, deixam de ir para a escola porque o pai bate na mãe, porque não deixa sair de casa, porque muitas vezes tem um problema pessoal, a criança depressiva, criança que já foi abusada. Então, acho que taxa de evasão escolar a gente tem que diminuir. A gente tem que melhorar a nossa nota do IDEB. A gente tem que colocar tecnologia nas escolas, falando nas lousas digitais, porque, e depois eu vou te devolver com outra pergunta para vocês dois. A gente tem que fazer os nossos professores todos uniformizados também, que eu acho que é um negócio muito importante, muito legal, que é uma das metas também isso, até pela comodidade, praticidade legal, e é algo que muitas vezes hoje, com o orçamento de a gente não conseguiu fazer ainda, por quê? Eu tenho que dar o uniforme das crianças, eu tenho que ter apostila, eu tenho que ter isso, e não que não seja prioridade, mas eu entendo que o uniforme de vocês é mais prioridade, porque vocês não ganham salário muitas vezes igual o professor. Mas é melhoria em todas as escolas, esse é um dos compromissos nossos, e aí eu falo melhoria, mas a gente queria reformar todas as escolas, não sei se é possível em 3 anos e pouco, mas reformar todas as escolas mesmo, vocês chegarem no local, e ser um local que vocês vão lembrar, falar, cara, aqui eu tenho conforto, aqui é gostoso, aqui é legal, o local mais agradável possível, capacitar cada vez mais professores da rede, apostilado manter, aumentar o número de atletas nas nossas escolas e criar uma escola de ensino integral que eu reúno os melhores alunos, os melhores atletas e as crianças com necessidades especiais. Eu acho que fazendo isso, eu falo que a gente fez realmente em 8 anos seria o trabalho de 50 anos. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham que deveria ser feito de melhoria e o que vocês veem? Eu falo uma crítica da educação, eu falo não só da educação de Rio Brilhante ou não, mas uma crítica de vocês como jovens, colocando como exemplo o que eu falo. Quando eu ia, eu falei, cara, que saco eu ter que ficar das 7 às 11h30 muitas vezes, depois da 1 às 5, eu fiz em Campo Grande meu 3º ano, estudando, para mim aquilo lá era uma tortura. Por quê? Porque eu nunca fui um CDF, eu nunca tirei só 10. Quando eu precisava eu estudava, eu não pegava exame, não pegava recuperação, nada. Eu tirava às vezes 7, 7, 7, quando precisava de um 9 para passar no 3º bimestre, eu estudava, eu tirava. Ou se apertasse no último quarto bimestre, aí eu estudava um pouco, passava. Mas eu entendia que era muito injusto ainda o jeito que era classificado. Por quê? Só parece que os melhores alunos que têm futuro. É só quem tira 10 e 9 que tem futuro. E uma crítica que eu tinha é que faltava muito na escola a gente aproveitar o lado bom de cada um. Por exemplo, você pode não ser o que tira só 10 da tua escola, mas você é um cara que é bom de conversa. Eu não era o cara que eu tirava só 10, por exemplo, mas eu era bom no esporte, que me ensinou sobre liderança. Eu era bom, por exemplo, na apresentação de um trabalho, eu adorava fazer. Então, acho que não limitar a criança por nota é uma das maiores críticas que eu tinha. Eu falei, poxa, a pessoa não pode ser limitada por nota. Então, se eu não tiro 10, eu sou um burro. Então, essa era a crítica que eu tinha e isso que a gente quer passar para vocês. De fazer tudo isso, mas integrar esporte, integrar empreendedorismo na escola, provocar vocês para tirar qual que é a melhor parte da Manu. Às vezes a Manu fala, eu quero ser estilista. Tá tudo bem, mas vamos pegar o melhor dela e fazer. Às vezes o João fala, eu quero ser engenheiro lá do ITA, do Instituto Tecnológico Aeronáutico, eu quero ser engenheiro mecânico do ITA. Vamos fazer isso acontecer. Mas não a gente falar que você só é bom se você for advogado, só vai ser bom se você for médico ou professor ou alguma coisa do tipo. Não. É de despertar em vocês e na gente, como falando como jovem, o que o Lucas é melhor. E tirar aquilo do aluno. A maior crítica minha era isso. E eu pergunto para vocês, qual a maior crítica que vocês veem sobre a educação hoje, começando pela Manu, e o que vocês acham que está ultrapassado, assim, vamos falar, até em tecnologia, em tudo que vocês veem? Então, uma dessas críticas que o senhor citou aí sobre que os alunos só são avaliados por nota, eu também acho isso muito errado. Por exemplo, eu me considero uma aluna boa, eu gosto bastante de estudar, gosto bastante de tirar notas boas. Mas ao mesmo tempo que eu sou assim, tem colegas meus que não são. E eu sei que chega ao final de um bimestre, está lá uns 3 no boletim, mas enquanto eles são ótimos em outras coisas que eu não sou. Então, às vezes, essa avaliação somente por nota de prova, eu acho às vezes isso muito incorreto. Porque eu sou boa nisso, mas não quer dizer que todos têm que ser bons nisso. Eu acho que isso daí, como o senhor falou, é uma forma já tá meio, não ultrapassada, mas já tá meio de ética. Já tá meio fora de ética. Porque é sempre a avaliação por nota. O aluno só é bom se ele tirar uma nota 9. Mas não é assim. Tem gente que não é bom
nas mesmas coisas. E eu acho isso muito... É legal que se repete até hoje, às vezes, o pensamento. Sim. E aí, mano, você vê um negócio interessante. Hoje, Rio Brilhante é um dos municípios que mais cuida das pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou deficiência oculta. Então, a gente diagnosticou muita gente com autismo, por exemplo. Mas na minha época não tinha nada disso. Então, às vezes, eu tinha uma criança que tinha déficit de atenção, ele era condenado. Ele era um burro que não ia ser nada na vida, e professor, às vezes, até falava isso. Sim. E, às vezes, esse cara, muitas vezes, falando financeiramente ou numa missão de vida, foi muito melhor do que aquele que só tirava 10. Então, legal que você conseguiu traduzir o que eu falei disso aí tudo e de uma forma mais simples do que eu falei. É isso. E você, João, o que você acha? Eu vou falar, mas não é muito uma crítica, isso é uma ideia. Por exemplo, como a Manu falou sobre avaliar só por nota. Mas também tem, tipo, se o aluno gosta de estudar, ele vai querer estar num ambiente escolar. Mas se ele não gosta, ele não vai estar querendo num ambiente escolar. Então a ideia que eu dou, tipo, de vez só avaliar por nota dentro de uma sala de aula, ter mais aulas fora dela. Para ter tipo, vários tipos de avaliação. Por exemplo, na parte de educação física, gincana na parte de ciências, história, sobre pessoas antigas, é isso. E eu quero dar uma ideia, por exemplo. Se eu vou avaliar um aluno, como eu, professor, vou dar uma ideia como se fosse professor. Eu vou avaliar um aluno só dentro da sala de aula. Mas e se ele for meio ruim dentro da sala de aula e ele for bom nos esportes? Mas o professor está avaliando dentro da sala de aula. Mas ele é muito bom em esportes e não é tão bom na sala de aula. Então a ideia fica para ter mais aulas práticas fora da sala de aula. É legal porque entra no que a gente... E aí você vê, né? Eu saí do ensino médio, eu tenho 30 anos hoje. Até parece que sou uma pessoa de idade falando 30, porque eu nunca tive 30, tinha 29 até o mês retrasado. Às vezes outro pergunta 30, eu falo, nem parece na minha cabeça. Mas é isso aí que o João falou e que o Manu falou também, o que eu achava na época que eu estudava. A gente precisa urgentemente. E quando a gente fala disso, João, é importante até que os outros estejam ouvindo, por isso que eu falei que a maior conquista da gestão vai ser a gente fazer nossa escola integral para isso. Por quê? Quando eu estudei em Campo Grande, Dom Bosco, eu estudava na sala especial, que era dos melhores alunos, vamos falar assim. Quem atingisse média 8, por exemplo, estudava. Eu atingi 7.9, por exemplo, eu estava na sala especial. Só que eu não era dos nerds, eu não queria que ele estudar. E quando eu vi tudo isso, eu falei, cara, mas eu não posso ser pareado por isso. E por isso que eu falei para você que o maior sonho que a gente tem de gestão é a gente pegar essa escola em tempo integral e ser sim de tempo integral, das 7 às 11, da 1 às 5, por exemplo. Mas das 7 às 11 você fica na sala de aula. E aí sim, eu coloco os melhores alunos, os melhores atletas dos times de futebol, vôlei, tudo lá dentro. E as pessoas possuem algum tipo de deficiência oculta, alguma coisa que dá para cuidar dentro da escola do nosso núcleo. Quando eu integro essas pessoas, eu estou pegando o melhor na nota, vamos falar assim, os melhores líderes também, porque o esporte ensina demais sobre isso. E aí eu pego também e ensino vocês sobre o mundo, que a gente tem que cuidar de todo mundo. E é muito fácil para a gente que não tem uma deficiência muitas vezes, mas aí eu falo que a gente traz o olhar humano, incluindo as pessoas que possuem deficiência, o olhar de liderança para quem quer fazer esporte e também o olhar de estudo, que é importante. E aí você estando lá, você pode ser o melhor aluno da sala, mas você vai ser quase que obrigado para estar lá a também fazer um tipo de esporte e a também, às vezes, fazer algum serviço com a convivência no núcleo. Então essa interação acho que vai ser o mais legal. Lucas, e os investimentos que estão sendo feitos pela Secretaria de Educação do Governo Municipal vai nessa questão assim, é difícil também para o professor concorrer com a tecnologia hoje, né? Difícil, o professor, ele não vem do meio, cara. Exatamente, e para o professor ele imagina a seguinte situação, hoje o estudante na casa dele, ele tem acesso ao celular, ele tem acesso a stream, ele tem vários acessos. E como deixar a escola atrativa, né? Porque ele fala, eu tenho que ir para a escola. Então, só que assim... É muito difícil para o professor também. Difícil para o professor, colocando para como deixar a escola atrativa de forma que o estudante venha motivado a estudar, né? Mas aqui, observando alguns projetos aqui do município de Rio Brilhante, que já está se adiantando nisso, nós temos o Mentes Brilhantes, o projeto do Move Fogo, que é do foguete, tem também o projeto de robótica, projetos culturais das escolinhas da FUNSERV. Fala um pouquinho de como deixar, quais são os planos futuros do município de Rio Brilhante para deixar a escola cada vez mais atrativa para o estudante. Paulinho, então os professores e professoras que estão nos acompanhando aí, eu acho que é muito legal de falar, porque às vezes fala, o prefeito cobra que faz tecnologia, isso, aquilo.
Mas pode ter certeza, gente, que o Lucas entende que não é fácil também, muitas vezes, para um professor de 40, de 50, de 60, sem entender sobre tecnologia, certo? Certo. Para mim também não é fácil falando, comparado a Manu e o João, por exemplo. Porque a minha geração é a última que veio, que passou pela era analógica, pegou um pouco da internet de escada, que você tinha que desligar o telefone para pegar a internet, e usava meia hora por semana, era o limite que tinha, porque se eu usasse meia hora, era contabilizado o preço de uma ligação, então era caro. A gente usava uma vez por semana, que era domingo, às vezes meia hora à tarde. Tinha os picos. Tinha os picos de horário. Ou no Lan House juntava lá R$1, você ia, tinha meia hora no Lan House. A gente entende que para os professores é muito difícil isso. Sim. Só que eu acho que a gente só consegue, Paulinho, provocando através das pequenas ações, por exemplo. E eu acho que também mostrar e quebrar o gelo com a geração um pouco mais velha, falar, gente, é possível. Só que para a gente tem que quebrar vários traumas. Entra na parte da capacitação que a Manu falou, entra na parte que a gente está de implantação de robótica, de parte das escolinhas, etc. Mas que eu acho que a gente vai conseguir transformar a educação como um todo, quando até os próprios professores entenderem, tirar às vezes aquela tal tapa, às vezes fica aí, não, eu só sei disso. E aí eu estou falando dos professores, todos nós como seres humanos, a gente muitas vezes coloca teto pra gente. Sim. Ah, eu tenho 50 anos, eu não vou entender inteligência artificial, não. Então quebra esse teto e quando eles entenderem, todos entenderem a importância disso, as crianças e a nossa educação vai ajudar também eles a se modernizarem, a aprender sobre inteligência artificial, a buscar sobre isso. Quando esse professor se sentir provocado a inovar, a gente resolve nossa educação. E eu não estou falando que os nossos não são, não. Sim. Mas a gente como ser humano mesmo. Quando eles entenderem, falar, cara, eu quero aprender com as crianças, não é só eu ensinar. Eu quero falar com o João como adolescente, com a Manu também, de igual para igual. Eu estou como prefeito e eu tenho 30 anos. Mas eu estou aqui querendo aprender com eles. Ouvir deles o que eles acham. Porque eu acho que quem tiver solução para a educação no Brasil é o próximo presidente. Com toda certeza. Quem tiver solução clara. Mas eu acho que o mais legal é os professores, quando entenderem da parte de tecnologia, e falar, cara, hoje eu vou inovar para a galera da minha sala. Eu vou chegar lá, a Manu, eu sei que ela gosta de história, por exemplo, e já vai começar a aprender inteligência artificial e tudo isso que vai dominar. Eu vou pegar um negócio interessante e vou provocar, e trocando experiência. Então, os alunos ajudam os professores ajudam os alunos. E a nossa parte como gestão é fazer o empreendedorismo na escola, robótica, o foguete, porque acho que todo mundo começa a vestir a mesma camisa. Quando a gente entender que está todo mundo no mesmo time, aí fica legal. E aí um exemplo disso, Paulinho, aí eu falo aos professores nossos. A gente nunca nos 4 anos e meio, cara, teve um embate com os professores, uma dor de cabeça. Por quê? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a fazer pelos adolescentes, pelas crianças, todo professor está lá, cara, a vida dele, para ele ser professor, ele tem que ter uma missão, um propósito de cuidar mesmo. A hora que ele vê que as crianças estão sendo cuidadas e a gente também não deixa eles de lado e cuida deles, aí acho que começa a entender que está todo mundo no mesmo barco e todo mundo aprende com todo mundo. E é um ciclo que é gradual, mas com essa inovação para o professor, ele vai passar a aprender através da necessidade também. E aí os alunos vão ajudar e a gente dando um empurrãozinho, né? É igual quando entrou um DOC. A prefeitura aqui em Rio Brilhante era só papel, há 5 anos atrás. Você imagina um papel. Eu tinha que pegar um papel aqui, levar para o João Vinícius lá, levar para a Manu aqui, levar para o Paulinho lá. Nesse tempo perdia papel, você não tinha transparência, você não tinha nada disso. Quando eu coloquei o papel zero, o transtorno que foi internamente, falar, mas meu Deus, esse prefeito é doido, como que ele vai colocar tudo digital? A gente não, eu gosto de papel, eu gosto de papel. Passam-se 2, 3 meses, todo mundo não larga nunca mais o papel zero. Então, para os professores é a mesma coisa. Minha missão é provocá-los realmente. Cara, eu não sei como você vai ser, Paulinho, com a inteligência artificial. Se vira, vamos aprender junto. Sim, exatamente. E tá tudo bem. Exatamente. Então, a minha função é provocar os professores e, claro, não só provocar e cobrar, mas estar junto, que a gente está junto. Dá suporte. E eu entendo desse suporte que é fundamental e proporcionar para os alunos provocando também, que aí eles vão se ajudar e todo mundo vai caminhando no mesmo barco. Lucas, nós vamos falar também sobre obras, tá? Aqui no Pode Educar. E assim, você recebe uma onda de visitantes de outros municípios para estarem conhecendo a Clínica da Mulher e da Criança. Inclusive, outros municípios já inauguraram, inspirados em Rio Brilhante. E agora, eu acredito que você vai receber muitos visitantes também do CIETEC, né? Que vai ser inaugurado na terça-feira, dia 12.
em homenagem à nossa professora Ilza, né, que vai receber o nome do CIETEC. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Que você eu sei que você esteve visitando hoje lá, é algo inovador. O nosso secretário Serginho está brilhante, assim, ele tá muito feliz pelo projeto, está encantado, e terça-feira estaremos lá. Faz um convite para a população tá lá visitar essa obra magnífica. Paulinho, me arrepia a gente falando até, cara, porque é tão lindo. E aí entra, João, naquilo que você falou de o que você quer fazer nos 4 anos, né? Tudo isso que a gente está falando, até a crítica minha da Manu, você falou da avaliação só por nota, entendam que é tudo um longo prazo. A gente está fazendo isso, eu falo, desde tecnologia, empreendedorismo nas escolas, a questão de cultura também, de respeito ambiental, com o programa do Recicla Brilhante que a gente teve lá no 6, também estendemos para os 5º anos. Tudo isso já vem acontecendo. E o CIETEC, convidar todos aí na terça-feira, acho que vai ser final da tarde a inauguração lá, às 18 às 19 horas. Mas o CIETEC eu acho que é um exemplo claro, Paulinho, tudo que a gente sempre sonhou para a educação. Ainda é pequeno, é um projeto piloto, mas que a partir dali a gente vai estender para todas as escolas. Aí entra o que a gente falou, de ter uma rotina fora de aula, da Manu quiser ir lá fazer uma programação de um sistema, se ela gosta de tecnologia. Ela ter um computador e ter lá quem instrua ela. Se ela quiser fazer foguete fora da aula dela, do tempo dela, fazer esse foguete. Se ela quiser ir lá na escolinha de futebol, de vôlei, de balé ou natação, ter esse tempo para ela. E o CIETEC é isso. Tecnologia e ciência vão estar tudo lá dentro. Então vai ter o espaço maker, vai ter a parte dos foguetes, vai ter a parte da robótica, vai ter aquelas mesas da robótica, vai ter o espaço para fazer tudo de tecnologia e montagem lá dentro. Resumidamente é de ciência e inovação, né? Os laboratórios também para criação. Então, o principal disso, quando a gente fala sobre startup até, é de usar vocês, João e Manu, para resolver problemas da cidade. Por exemplo, quando a gente fala no startup, é quando o município às vezes precisa. Fala, eu preciso resolver um problema. Eu estou tendo, vamos dar um exemplo, fila em tal lugar e eu quero resolver essa fila. Resolve para mim lá. A gente tinha um problema na saúde. Que todas as vezes que eu vim aqui na saúde, tinha gente sentada naqueles bancos esperando, sem cobertura. E aí a turma veio pedir para eu fazer cobertura. Eu falei, cara, mas será que eu resolvo esse problema fazendo a cobertura para as pessoas esperarem? Não, acho que a solução mais inteligente para isso é a gente criar um aplicativo, digitalizar a saúde e fazer que essas pessoas não precisem sair de casa. Isso é um problema resolvido. Isso eu pensei, falei, não tem que fazer uma cobertura para elas ficarem, eu tenho que fazer de uma forma mais fácil para você do celular, através do WhatsApp, você marcar seu agendamento. E é o que a gente fez. E o CIATEC vem para isso, para criar ideias e resolver problemas também lá dentro. Porque o dia que a gente tiver, Paulinho, vou dar um exemplo, eu tenho um problema na educação, por exemplo, qual que é a logística de tal documento? Vai mandar lá para dentro, vai estar Manu e João, às vezes, trocando ideia e debatendo. Que em vez de eu fazer esse caminho, eu posso fazer esse que é mais barato, mais fácil, mais rápido. Quando a gente conseguir tirar dos nossos alunos essas ideias, aí a gente vai conseguir integrar tudo isso mesmo. E o CIETEC, cara, é sensacional. É o único do estado, eu falo, o município que tem, que está tudo lá dentro de ciência, tecnologia e empreendedorismo também. Vai ser sensacional. É maravilhoso, né? Manu, tem mais pergunta para o prefeito? Eu tenho. Faça, Manu. Fique à vontade. O meu tempo hoje é a tarde inteira para vocês, tá? Então fiquem de boa. Uma das coisas, voltando um pouquinho já falando desses próprios assuntos, que eu também acho um absurdo o aluno em escola integral ficar 8 horas em uma sala de aula só sendo avaliado, né? Eu acho que o prazer também, o lazer também tem que estar dentro das escolas, né? Porque é uma coisa muito importante. E nós estamos com um projeto mais para a nossa própria sala mesmo, que é o projeto Vida da Água, né? Escola Azul, Vida da Água, né? 14. Nossa, muito bom, inclusive. Nós temos agora diversos passeios que já estão marcados. Eu queria saber como que esses projetos são selecionados. Porque tem muitos projetos, obviamente, algumas visões são mais importantes que outros, né? Mas eu acho que como nós estamos vivendo isso, né? Nós, da Escola Círio Borges, nós do 9º ano, nós estamos vivendo esses projetos em si, eu acho que são mais relevantes. Manu, eles são selecionados da forma que o Lucas, o prefeito e a equipe toda, vocês podem ter certeza, não passa uma semana sem eu ficar pensando, às vezes um dia inteiro, o que eu posso fazer para melhorar a vida da educação.
e me olhando como aluno, e por isso que é importante a gente trocar essa ideia também, falar, cara, o que a gente pode fazer? E eles são filtrados através do quê? Tem que ser inovador. Tem que ser inovador. Vocês não aguentam mais o mais do mesmo. Você não aguenta, às vezes, ficar vendo aula que chega lá toda vez, professor, é isso. Tem horas que você fala, pelo amor de Deus, eu quero jogar bola, eu quero ir pra minha casa, eu quero assistir minhas coisas, não sei. Então eu entendo que não é fácil segurar vocês dentro da sala de aula, não é fácil, assim como não é fácil para o aluno, não é fácil para o professor. Então a gente precisa, quando você tem um momento até de estresse, vamos falar, o aluno está aqui, o professor está aqui. Você passa o mês inteiro olhando para a cara daquele professor e daquele aluno. Os mesmos defeitos você repara no teu professor, o professor repara às vezes sempre o mesmo defeito no aluno. Começa a dar o estresse. Se isso encostar, sai faísca. Então, como eu faço para sempre estar inovando, para sempre estar melhorando, para ser mais criativo? É através de projeto inovador. E aí, o que a gente fala? Como eles são selecionados, tudo que for inovador, eu falo para o secretário e para toda a equipe, tragam para mim. Tragam, porque eu sei que não é fácil ficar 5 horas na sala de aula, que seja. Mas como eu provoco vocês a gostarem de estudar, a ter prazer naquilo, e automaticamente sonhar. É levando para o rio, conhecendo a natureza, entendendo a grandeza da nossa fauna e flora, é fazendo nossa feira de ciência e tecnologia que a gente tem, que é o FECAT, uma vez por ano, por exemplo, falando sobre empreendedorismo e tecnologia, é fazendo o Ciatec, e vocês tendo aula de robótica, vocês tendo aula de foguete, é tendo escolinha, você sempre sonhou às vezes, putz, eu sempre sonhei fazer luta, mas só era para quem tinha condição de pagar R$300 por mês, por exemplo. Não, é fazendo aula de luta também. Então, todos esses projetos igual a Escola Azul que vem, a gente busca o que é mais curioso, mais inovador, mais interessante, até mais louco às vezes, que chegasse em outro município ou outro prefeito mais velho e falasse, isso aí não dá certo não, é doido. Como que eu vou juntar 5 barcos, 6 barcos e levar essa criançada a passear? É o perigo. Não, é aí que eles gostam da aventura mesmo. Então, eles são selecionados pelo meu crivo, que eu falo sempre, tem que ser inovador, cara, tem que inovar, tem que ter coisa nova. Porque não que a gente está jogando tudo que existe fora, não é isso. Eu acho que foi de grande valia toda a educação como ela é, e foi, etc., não teve evolução. Mas a globalização é tão rápida, que se a gente não criar algo novo e diferente, não vai evoluir nunca. Então sempre, mano, da Escola Azul, por exemplo, é inovar, cara, vai inovar. Se tiver um projeto um dia para estudar macaco, e descobrir um lugar que tenha macaco aqui para a gente avaliar e ver, vamos atrás. Por que é difícil? Por que é impossível? Então, acho que são essas questões. É o que é inovador, o que provoca vocês, para vocês terem o prazer de estar presente. Eu acho que isso é o que eu penso e pensei durante 3 anos, assim, ó. O que eu mais pensei na gestão toda foi educação e saúde. Mas primeiro educação. Falei, cara, o que eu faço para essa nossa criançada, nossos adolescentes ter oportunidade e se descobrir na vida? Eu me descobri, até como agrônomo, que eu amo, que eu sou formado, e estando como prefeito. Mas eu me descobri porque eu tive a coragem de fazer. E se eu te levar às vezes e falar, cara, eu amei a natureza, eu quero, a missão da minha vida é cuidar da fauna e flora de Rio Brilhante, eu amei pescar, eu amei ver o negócio. Às vezes a gente faz uma bióloga, às vezes a gente faz um professor de ciências, com um projeto macro. E esse projeto da Escola Azul, ele vem também das parcerias que a gente tem com a Cidade Educadora e também com a ONU. Então isso tudo, a maioria desses trabalhos, eles já existem, a gente não precisa inventar a roda. Mas é trazer algo que já existe para cá, mas que ninguém tem coragem de fazer, porque chega no outro município, o cara fala, é doido, vou levar aluno pro Rio, vai todo mundo afogar lá, vai ver. E a gente já é mais ousado um pouco. Então a gente busca as coisas que vão provocar vocês, cara. Vocês têm que gostar. E não adianta ser mais do mesmo. A gente não aguenta mais do mesmo. Não. E nem eu aguentava mais. E nem aguento mais do mesmo. Ninguém aguenta. Às vezes chega, mas já tá tudo certo, tá acontecendo. Que tudo certo o quê? Tem um monte de coisa a melhorar. Temos que ser motivados a desafios, né? E é infinito, Paulinho. Sim. E aí, mano, falando do Escola Azul, e o Paulinho também, é infinito. A gente é motivado, o combustível da nossa vida é inovar, é fazer algo diferente, até algo a se apegar diferente, e é um ciclo da vida que você não pode parar nunca. O dia que você parar de querer evoluir ou inovar e crescer, aí tá errado, aí eu tô limitando a sua mente. Mas o dia que a gente inovar sempre, e a gente vai errar diversas vezes, mas tá tudo bem, vamos inventar moda, vamos fazer algo diferente. Eu posso errar e tá tudo certo se errar, mas a gente tem que fazer algo que vocês gostem de fazer. E eu penso de igual se fosse vocês. Meu amigo João agora. João, pode fazer outra pergunta, prefeito. Tá em casa.
Fazendo mais uma pergunta, então, sobre qual foi a maior dificuldade que o senhor teve como prefeito desde seu mandato sobre a educação? Sobre a educação, Maior dificuldade. a maior dificuldade foi quando a gente ia nas escolas, por exemplo, e a maior dificuldade foi conquistar os professores. E não foi difícil, não, mas o maior desafio, às vezes, falando. Por quê? Quando a gente falava em qualquer mandato, você pega os últimos 2 prefeitos que tiveram, todos tiveram atrito. E a educação como um todo era falar, mexer com o professor é um trabalho. Só que eu entendi que para eu resolver a educação eu tinha que cuidar dos professores e trazer eles comigo, para eles entenderem, acho que esse projeto. E acho que o maior desafio da educação foi conseguir conquistar, eu acho que os professores da rede e com o trabalho. Eu acho que o maior desafio mesmo, e dificuldade, a gente não teve dificuldade, foi tudo tão leve, mas simplesmente pelo fato deles abraçarem a causa também, dos professores da rede abraçar e falar, realmente o Lucas quer fazer pela educação. Porque eles estavam tão traumatizados às vezes com o tempo, e aí eu vou dar um exemplo. Vinha um prefeito lá, teve o Donato, ficou 20 anos, nunca teve uma apostila na época dele e nunca teve um uniforme, certo? Certo. O Foroni foi prefeito por 4 anos, meu pai. Teve um ano, acho que teve uniforme, um ano teve apostila e depois parou, e vem o ciclo e acaba. Então os professores e a rede estavam muito descrentes. Falaram, vai chegar mais um aí, vão tratar, não vão dar moral para a educação, porque se fizer obra vai ganhar eleição, então tudo bem. E aí acho que o desafio foi quando eu falei, não, eu posso deixar de fazer obra, mas eu não vou deixar de cuidar da educação. E a gente não está fazendo coisa política, porque se fosse política, eu reelegi agora, eu não precisava dar uniforme para vocês nem apostila. Porque eu deixo de fazer obra quando eu faço isso. Sim. Então, acho que o maior desafio foi conquistar a classe dos professores, para daí, posteriormente, a gente conseguir que fosse tudo fácil. Depois que isso aconteceu, foi tudo fácil. E outra coisa, dificuldade foi na época do período que teve um aumento de 33%, que até no mandato passado da presidência, falou, vamos dar um aumento de 33%, mas ninguém mandou dinheiro para Rio Brilhante. E a gente foi lá e deu um jeito de cumprir com eles, mesmo estando briga de justiça, a gente cumpriu, melhorou o salário dos professores e eu acho que conseguiu ser justo. Eu queria que o professor realmente ganhasse 10, ganhasse 15, ganhasse 20, né? Claro que não é possível, de repente, a gente fazer tudo isso. Mas o maior desafio foi esse, acho que conseguir cumprir e ter os professores abraçados na mesma causa, que é a educação de vocês. E que eles sempre foram, mas estavam com trauma até. Falar, mais um vai entrar, não vai fazer nada. Então, acho que esse foi o maior desafio, a maior dificuldade. Eu não digo dificuldade, mas que depois foi resolvido, eles viram que realmente a gente se preocupa de verdade com a educação, tudo ficou mais fácil. Maravilha. Lucas, aproveitando, daqui a pouquinho vai ter mais pergunta também da Manu e do João. Nós vamos falar um pouquinho sobre obras, tá? Obras tanto na área da educação e depois nós vamos também ter o espaço aberto para obras que eu percebi ontem, lançamento de obra no Distrito de Prudêncio Tomás, mas na questão de obras na área de educação. Nós vimos agora, recentemente, a inauguração da creche modular, queria que você falasse um pouquinho sobre ela, professor Caetano, e nós temos mais 2 obras lançadas, né? A Escola de Tempo Integral e uma unidade do SEI, né? A creche lá no Antônio Barbosa. Fala para a população de Rio Brilhante, porque o pessoal fica curioso, onde que vai ser, já foi lançado, já está certo, o dinheiro está na conta, não volta, como que funciona, como que estão essas obras? A gente tem, Paulinho, essas 2 obras, a da creche, o dinheiro está na conta e já está licitada, se eu não me engano. Não sei se já contratou a empresa ou não. A gente acabou não falando muito dela, porque foi bastante obra num tempo. Falei, vamos esperar e validar quando finalizar. Então, já está encaminhado lá para o Antônio de Souza Barbosa. Lá próximo ao posto de saúde também, acho que um pouquinho mais para baixo. Um valor de 4 milhões. É um investimento alto, uma creche moderna também. E a Escola de Tempo Integral, um valor de 13 milhões de reais, que vem pela obra do PAC, do governo federal, a gente cadastrou e tem esse recurso. E aí, o que eu falo para a turma? Essa obra deve começar até dezembro, porque já foi licitada também, ou está finalizando. Mas é aquela coisa, o dinheiro não está 100% na conta da Escola Integral ainda, eu acho. E infelizmente, quando você tem algumas obras, essa da creche está 100% na conta, então já vai andar 100%, isso a gente garante. Agora da Escola Integral já está sendo licitado, deve dar ordem de serviço, mas você sabe a guerra que está nacional, a confusão que está em Brasília, aí se fala essa situação financeira também no país,
Às vezes você toca lá 5 meses de obra, aí para mais 2, aí volta tanto. Então, eu sinceramente acredito que vai dar certo e acontecer essa escola 100% correndo, mas por ser federal tudo pode acontecer. Então, a creche 100% recurso na conta e a escola de tempo integral acho que está uma parcela na conta e eles vão mandando de acordo com o tempo. Esse é um receio que eu tenho, mas pelo menos acho que dando o pontapé que ela vai acontecer, que ela acontece. Mas muitas vezes ele demorar 1 ano, demora 1 ano e meio, 2. Sim. Mas vai dar o tempo dele nesse mandato aí de entregar a escola integral. E vai dar certo. Lucas, nós sabemos que Rio Brilhante está chegando ali perto do seu primeiro centenário. E geralmente a gente se compara com os municípios ao redor. E nós observamos muito Maracaju. Maracaju teve 2 vezes governador, Reinaldo Zambuja, agora o ex-presidente do Sindicato Rural, que é o Eduardo Rido. Então, nós percebemos uma transformação em Maracaju com a força política. Essa aqui é uma pergunta aleatória, você responde se puder, tá? Ano que vem, nós vamos ter Lucas Foroni, prefeito de Rio Brilhante, nosso deputado federal, nosso vice-governador. Fala para nós. Vocês podem ter as 2 coisas. 3 não dá, porque ou é deputado ou é vice, né? Uhum. Mas vocês podem ter as 2 coisas. De prefeito vocês vão ter no mínimo 3 meses. E depois, dependendo do andar da carruagem, vocês possam ter uma das outras 2 coisas. Mas acredito que a gente tem que avaliar muito, Paulinho, justamente nesse ponto. Mas eu acho que Rio Brilhante já passou da hora de ter um nome que represente, com condições reais de eleição. E o exemplo que você usou é isso. Eu acho que a gente tem, sinceramente, o potencial de superar todas as cidades ao nosso redor. Posição geográfica, riqueza do município. Rota bioceânica. E eu sou suspeito, gente, mas eu já morei em Maracaju 1 ano, morei em Campo Grande 1 ano, 5 anos em Dourados, já trabalhei para toda a região de Carapó, Naviraí, Aral Moreira, Ponta Porã, Cidrolândia, fiz todo esse cerco aqui. E, sinceramente, a vida que a gente tem aqui em Rio Brilhante, claro que a gente vai olhar o nosso lado porque a gente está aqui, claro. Mas eu morei nos outros lugares. Cara, aqui é muito diferente. É muito diferente mesmo. Eu falo na questão de você estar em Campo Grande, por exemplo, você não consegue ir lá tomar um tereré. Vou lá na Manu tomar um tereré, que é amiga minha. Sim. Vou lá, Paulinho, onde você tá? Chega aqui, vai lá. Maurício, onde você tá? Vamos tomar um tereré, vamos juntar lá. Aqui é fácil. E Rio Brilhante tem uma particularidade que, comparando a todas mesmo, sabe? É muito acolhedor, cara. Não sei se é porque... É gostoso. Eu não sei se é porque quando as usinas vieram, a gente fez uma miscigenação do povo. Vindo gente do Nordeste, vindo gente de São Paulo, tem gente do Rio Grande do Sul, Paraná, Mineiro. Então, Rio Brilhante tem essa particularidade de ser uma cidade acolhedora mesmo. A cidade que a gente tem turismo de pesca nosso. A gente tem a riqueza, igual falou do projeto Mar Azul, né? Escola Azul? Escola Azul, isso. Projeto Escola Azul. É que o projeto da ONU é o Mar Azul, o Oceano Azul. Uhum. Porque essa água nossa vai desaguar lá. Então a ideia é que se essa estiver limpa, o oceano também vai estar limpo. E eu confundi. E aí, a gente tem nossas riquezas aqui do lado de natureza, cara. A gente tem bicho, a gente tem peixe, a gente tem os rios, que é a riqueza. E história também. A gente tem uma história maravilhosa, maior que a maioria dos municípios. A gente tem uma posição geográfica maravilhosa. A gente teve a gestão, falou a oportunidade de ter uma gestão dos mais modernas que tiveram em toda a região. É o município que mais avançou dentre as 34 da Grande Dourados. E só se pegar números você vai ver. Sim. A nota do IDEB nossa é a mais alta da região da Grande Dourados. A gente tem o IDH. O nosso também, renda per capita, é maior da região. Está entre as maiores do estado. Então, a gente tem um equilíbrio muito grande. E eu vejo o potencial de Rio Brilhante. Claro que com olhar apaixonado, né, Paulinho? Mas é verdade. Mas que a gente pode demais, cara, fazer diferença. E aí o futuro, eu falo que... E aí falando para os dois também. Um negócio vocês nunca deixam de fazer na vida de vocês é ter coragem. Essa frase que eu falo, se eu não tivesse coragem, eu não estaria como prefeito. Se eu não tivesse coragem, eu não tinha errado 300 vezes na minha vida e aprendido e melhorado como ser humano. E se eu não tivesse coragem, muitas vezes eu não estaria aqui falando com vocês e nem às vezes apto a um processo eleitoral ano que vem. Mas eu acho que a mensagem principal que trouxe o Lucas até aqui, Paulinho, estando como prefeito, e aí falar para vocês, claro que é mais cômodo eu ficar mais 4 anos de prefeito, tá tudo certo, tem um salário bom, mas nunca vai ser pelo dinheiro, nunca vai ser para fazer
para fazer algo que não esteja no coração. Então, se tocar meu coração em janeiro do ano que vem, eu falar, cara, é aqui que eu quero ficar, eu quero cumprir o mandato, eu quero entregar isso mesmo para as pessoas, 100%, eu fico. Agora, se tocar o meu coração, que eu fiz o meu melhor, e daqui para frente eu acredito que eu esteja pronto para outro desafio, eu também saio. Então, mas uma mensagem que eu passo para vocês, se coloquem em situação de errar e não entendam o erro como um problema, mas é o erro que vai te fazer melhor, é o erro que vai te ensinar, e tenham coragem para ser quem vocês quiserem ser. Porque quando fui para estar como prefeito, um monte de gente falou que era loucura. Isso gente dentro da família. Amigo, melhor amigo teu, falou, rapaz, é doido, Lucas é doido, você não dá certo não, como vai conseguir, tem 25 anos. Era o guri. Então, e tem uma música que eu escuto do Zé Geraldo todos os dias da minha vida, que é como diria Dylan falar a música. Ela fala justamente isso, escreva a sua história com as suas próprias mãos. A gente tem que ouvir pai, a gente tem que ouvir mãe, tem que ouvir os amigos, quem quer o nosso bem, a gente tem que ouvir todos eles. Mas a tua história é a tua história. Faça você então, quebre os medos dele. Porque todo mundo vai te dar um conselho muitas vezes, querendo te proteger. Mano, não faz isso não, porque você está tão bem, você com salário, você vai viver tua vida tranquilo. Se você quiser, está tudo bem. Mas faça o que você acreditar que tem que ser feito. Porque se der errado no que você acha, vai ter dado certo, você vai ter aprendido e ter feito o que você quis, pelo menos. Não se arrepender de não ter tentado. Então, é a coragem de errar. Tem um livro da Brené Brown que ela fala muito isso, e até um TED Talks dela, depois pesquisa no YouTube. Brené Brown, que ela fala sobre vulnerabilidade. Um ponto em comum de todas as pessoas que fizeram algo na história e que fizeram história e conquistaram, vamos falar assim, grandes revoluções na ciência ou os grandes líderes, todos se colocaram em situação de vulnerabilidade. É igual eu falei para vocês no começo. Não tenham receio de falar aqui muitas vezes e achar que o outro está falando julgando lá do outro lado da tela. Porque só tem um jeito de você aprender a discursar. É fazendo. Só tem um jeito de você aprender a pintar. É pintando. Só tem um jeito de você aprender ser mais você mesmo num lugar que você esteja estando e fazendo. Então, se dispõe a errar. Nunca tragam o erro como um receio ou um medo, mas tragam como, tô nem aí, eu sou novo, eu tenho a oportunidade de ir para cima. E o futuro Deus dirá. Com toda certeza. Eu não sei como é que tá seu tempo, né? Porque daí qualquer coisa vocês editem aí. Mas se for possível, a gente vai pro bloco final. Não, vamos lá. Tá? Então, eu vou deixar mais uma pergunta, mais uma para Manu, mais uma para o João. Vocês selecionem, aproveita a E eu oportunidade. vou fazer uma para eles também. Ótimo, e daí a gente entra no nosso bloco final, porque o Lucas também tem os compromissos dele, mas esse aqui é um projeto piloto, é o primeiro, Nós e eu tenho certeza mais. que teremos, porque daí os próximos nós vamos dar espaço, pessoal mandando pergunta para nós, né, mandando as perguntas, e a gente vai transmitir, porque estão chegando mensagens aqui, prefeito. Que legal, né? cara. E você percebeu que na semana passada nós estávamos montando aqui, né, e surgiu e nós derrubávamos as coisas, e falava assim, o prefeito tá vindo, e realmente o prefeito veio, ele é bem tangível, né, isso É muito bom. E o vídeo ficou muito bom, né? Gurizada arteira do AFIV, hein, mano? Então, o que eu tenho não é como se fosse uma pergunta, é mais como um parabenizar, né? Um parabéns. Porque eu sempre teve algumas coisas na educação que eu sempre achei que foi fora, assim. Mas uma das coisas que eu achava muito injusta era... Eu sei que os pais, né, da escola particular, colocam seus filhos em escolas particulares, eles pagam mensalidades, às vezes até, né, para as condições financeiras altas em valores, mas eles... Obviamente, eu sempre achei meio injusto eles terem algumas coisas que nós não tivemos. Então, hoje nós estamos tendo várias coisas que eles mesmos têm, como é o sistema postilado, que eu sempre achei meio injusto. E é Mas melhor, vida, tá, Manu? né? E é melhor que em qualquer particular que você vai achar aí na região, viu? Porque, por exemplo, na nossa escola mesmo, não na nossa escola, porque eu adoro ela, mas muitas das vezes, antes do sistema postilado, às vezes faltava livro para alguns alunos. E eu sei que não é só na nossa escola, mas é em toda a rede, né, educacional. Então agora não tem mais essa falta de apostila ou de livros. Já é uma coisa que nós temos mesmo, né, com nossos próprios nomes, porque a gente, muitas das vezes a gente tinha o livro, mas a gente tinha que ir lá devolver no nosso armário da nossa escola e deixar E lá. levar a folha impressa pra casa, vocês outras. Muitas das vezes. Então agora a gente não precisa mais disso. A gente pega a nossa apostila, leva pra casa, se quiser dar uma olhada, dar uma revisada, coisa que antes a gente já não tinha, né? Legal. E é muito legal isso porque
É igual o João perguntou, qual que é o sonho do Lucas para educação? O sonho, cara, é que vocês primeiro tenham coragem e autoconfiança para fazer o que vocês quiserem ser. E o outro sonho é que a gente tenha todas as nossas escolas de educação reformado, organizado, todos com a sala maker, igual a gente vai ter o Ciatec, todos com espaço deste podcast. Mas eu entendo que é um sonho que isso vai ser resolvido a longo prazo, isso que eu estou falando da estrutura física de todas do jeito que a gente sonha. Mas que pelo menos a gente vai fazer de resolver o básico. Igual você está falando, a apostila, não era para ser nada diferente. Mas infelizmente eu tenho certeza que no máximo 10 municípios do estado de Mato Grosso do Sul dão apostila para os alunos. Então acho que tudo isso, Manu, essa é a ideia. Se olhar às vezes Você sabe quantos alunos a gente teve a mais na rede esse ano? Até o Maurício está aqui, o Paulinho está aqui. Você sabe quantos alunos vieram da rede, que não eram da rede pública e vieram esse ano? Não. Dentro da proporção de 4 mil e poucos alunos, falando. No total a gente tem 7 com as creches, né? Mas o total de 4 mil e poucos alunos. 5% a mais de alunos esse ano. Então vieram 230 alunos que não estudavam na rede municipal adentraram a rede municipal. Isso é resultado de quê? Eu não preciso mais pagar R$1.000 na escola particular. Sim. Outro tem que pagar R$1.000 na escola particular. Eu tenho que comprar o material apostilado. Ele tem que comprar o uniforme. Falou, quer saber, o uniforme da rede é bonito. A apostila é boa ou melhor. A gente tem a oportunidade de ter escolinha de graça. Tem aula de karatê de graça. Não tem mais porquê. Isso porque a gente conseguiu regularizar. E é isso que eu sempre quis. É isso que eu sempre quis. Que nunca você olhasse muitas vezes um aluno de escola particular e invejasse a pessoa e falar, putz, aqui a gente não tem nada. Não, agora está todo mundo pro jogo. Agora a gente vai fazer justiça. Agora você sai do mesmo lugar que alguém que está na escola particular. E esse é o melhor caminho. Porque senão se torna injusto. Senão o outro vai sempre estar na tua frente. Isso mesmo. Antes da pergunta do João, várias perguntas chegaram sobre esse assunto agora, Lucas. Eu acredito que você, mais do que ninguém, está preparado para responder. Não é sobre educação, mas é sobre cultura. Natal Brilhante, ela vem? Ela vem e a boiadeira está aí, gente. Vai ser lindo demais da conta. E tem outra surpresa que a gente vai anunciar ainda. Vocês já patinaram no gelo? Eu não. Já patinou, João? Não. Então, se vocês quiserem, vocês vão patinar no final do ano. Aí vai ter uma pista de patinação no gelo, coisa mais linda. Ai, que maravilha. Que ela vai ter a capacidade para receber 80 pessoas. E aí entra tudo que a gente está falando, Paulinho, também. 80 pessoas de uma vez. Então, a cada meia hora ou 20 minutos de patinação, 80 pessoas podem fazer. O problema que a gente tinha nos outros brinquedos, primeiro, tinha limitação de altura. Então, se a Manu quisesse, o João, por exemplo, não podia ir na piscina de bolinha. A gente vai ter a piscina de bolinha. E faltava, às vezes, a democratização desse espaço. E a gente pensou na pista de patinação no gelo, principalmente pelo fato. Lembra quando você me perguntou como que a gente seleciona o Escola Azul, por exemplo? Sim. Tem que ser coisa louca, tem que ser coisa inovadora, tem que ser coisa diferente. Para vocês acharem muitas vezes, falam, por quê que alguém me fala muitas vezes que eu não posso ter gelo aqui em Rio Brilhante no verão? Vai ter gelo, vai ter pista de patinação no gelo e vai ter neve simulada na abertura também. Coisa maravilhosa. Então, isso tudo a gente faz justamente para isso. Eu falo que todo resumo, o Paulinho, Manu e João também estão aqui. Tudo que o Lucas faz é para provocar vocês a não aceitarem mais do mesmo, a fazer diferente. Quem falou que Rio Brilhante, por exemplo, que nunca teve um show decente, não pode ter show todo ano, não pode ter uma saúde melhor a cada ano, não pode ter educação melhor. Cara, a gente tem tudo hoje. Será que o Lucas fez mágica? Porque nunca teve antes, o dinheiro era o mesmo, e aí? Gestão. É gestão e acreditar. É ter coragem. E aí você fala, seria impossível se eu falasse há 7 anos atrás em Rio Grande, vai ter na casa. Mentira, duvido que alguém acreditava. O Maurício está aqui há tempos, o Serginho há tempos, vocês também, o Paulinho há tempos. Se te falasse há 7 anos atrás, impossível. Qualquer prefeito que passou, não vou falar o nome de um ou dois, porque foram 4, 5. Qualquer prefeito que passou, falou, vai fazer um Natal lindo. Mas dava com as garrafas cortadas, começava uma luz torta em cima. Outro falava, vai ter uma pista de patinação no gelo. Isso era impossível, isso era distante. Mas hoje é real. Então, até para vocês entenderem, a nossa geração deu certo, a gente gosta, a gente é meio ousado, meio louco mesmo,
mas a gente gosta de fazer diferente. Então vai ter na Castela, vai ter pista de patinação no gelo e vai ter neve simulada em Rio Brilhante. Venham para o Natal Brilhante, que terá sua abertura logo no começo de dezembro. Olha que maravilha. Antes do nosso encerramento, do nosso bloco final, tem a pergunta do João, né? Pode fazer, João, fica à vontade. Então, para finalizar, a última pergunta é sobre a evasão escolar. Por exemplo, um aluno do 9º ou 8º ano precisa sair da escola para ter o que comer, no caso, trabalhar. A prefeitura, e até o senhor como prefeito, tem algum projeto para diminuir essa taxa de evasão escolar? Temos um projeto nosso, tendo o governo federal também, que é o Pé de Meia, que ele ajuda muito nisso, João, da questão de cadastro, de correr com esses cadastros. Porque a evasão escolar, quando a gente fala dela, para você entender, primeiro que para ter evasão tem que ter um motivo, certo? Se o motivo for financeiro, e essa criança tem que trabalhar nesse horário, peraí, vamos levar a assistência social e fazer o cadastro até no Bolsa Família, e essa criança em paralelo no Pé de Meia. Se é um problema emocional, vamos tratar isso e descobrir, diagnosticar, e vamos levar para um psicólogo ter o acompanhamento dentro da sala de aula. Se é um problema, às vezes, por abuso, alguma coisa, também entra na parte psicossocial, também em questão de tratamento e acolhimento. Então, para a evasão escolar acontecer, ela tem que ter algum motivo, certo? Sempre tem um motivo. É revolta, são os pais que se separam, às vezes a criança está estressada, ou perde o pai, e vários problemas familiares que todos temos, de proporção diferente, de maneira diferente. Mas diagnosticar esses problemas, porque o que a gente tem que fazer, e tem uma frase, João, também, que às vezes o problema ele não gosta de intimidade, ele gosta de solução. Então, às vezes, até os nossos alunos, eu tenho certeza que você tem problema também, em caso já teve. Eu tenho certeza que a Manu tem, que o Paulinho já teve, que o Lucas já teve. Todos tivemos. A hora que a gente conseguir diagnosticar tudo isso e falar, irmão, vem cá, não é porque você tem um problema X e simplesmente por ser diferente do meu, você é melhor ou pior que eu. Problema em casa o Paulinho teve, você teve, a Manu teve, o Lucas teve, todos tivemos. Mas a hora que a gente conseguir realmente que vocês, alunos, se abram para esses problemas e busquem ajuda de alguma forma, eu acho que aí a gente vai conseguir resolver. E quando a gente fala evasão escolar, eu tenho problema financeiro, muitas vezes a criança sai para trabalhar, eu tenho problema que às vezes é uma briga interna com os pais, é um abuso dentro de casa, é uma mãe que perde, um pai que perde, é uma criança criada sem o pai e sem a mãe, mas acho que a gente só consegue resolver se vocês deixarem a gente ajudar vocês. E entender, por exemplo, que isso não te deixa melhor ou pior. E por mais difícil que seja, vocês estão com quantos anos? 14. Por mais difícil que seja, vai ser pro bem. E se vocês tirarem qualquer situação pro lado positivo, vocês vão serem melhor que qualquer um. E aí eu dou um exemplo. Aos 13 anos eu tinha meus pais separados. Para mim aquilo era o fim do mundo. E realmente, se for para escolher, eu prefiro que eles estejam juntos a vida inteira e estejam comigo. Mas isso não pode me definir. Você entendeu? Ao mesmo tempo eu tive um pai que passou a dar mais atenção, eu tive uma mãe que passou a dar mais atenção, eu tive minha mãe mais feliz, eu tive... meu pai passou por um processo de depressão, por exemplo, a gente passou coisa em casa que marca também uma criança, mas que se isso tudo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Então acho que quando a gente fala de evasão escolar, primeiro entender e colocar na cabeça até dos alunos que o executivo, a prefeitura, por exemplo, o governo municipal está ali para ajudar, que o professor, ele é teu amigo, e que se o dia que você abrir sobre um problema seu, alguém fazer uma piadinha, alguma coisa ou te zoar, não é você o errado que fez isso, é o idiota que está fazendo piadinha com a cara dos outros, fingindo que está tudo perfeito. Então acho que a gente vai diminuir a evasão escolar quando a gente conseguir ter a confiança de vocês, precisa abrir os problemas de vocês, e entender que não é só vocês que têm. Todo mundo tem, em proporção diferente. Mas se os meus pais não se tivessem separado quando eu tinha 13 anos de idade, eu chorei mais de 50 vezes, eu e o meu cachorro junto, às vezes minha mãe tem que ir para Campo Grande embora lá, eu não seria o Lucas de hoje. Então acho que entender e trazer isso, levar para a tua vida, para a vida de qualquer um, e o Paulinho passou, e todos passaram, mas que se abrir para os problemas, sabe? Se a gente guarda é muito ruim, faz muito mal. E quando a gente tem um problema, a gente se abre para ele, a gente consegue, na verdade, entender que está tudo bem. Está tudo bem. A gente não controla os planos de Deus. Tem gente que perde o pai com 5 anos, tem gente que tem o pai até os 100 e vice-versa. E a gente entender que não depende da gente, mas que o que depende da gente é como a gente reage a tudo isso.
E se a gente se abrir, a gente compartilhar, ter uma assistência psicológica dentro da escola, se a gente tiver auxílio, tiver esse abraço com todo mundo, a gente diminui a evasão escolar. E para isso não basta só os professores ou secretaria ou o prefeito querer, não. Depende de vocês também. Eu falo que na minha época, o babaca era o que parecia certo, o idiota, que ele fazia piadinha com as meninas, que zoava da cara do outro, que zoava às vezes do mais gordinho. Esse é o que parecia que era o belezão. Esse é idiota sempre, ele vai ser idiota sempre. A gente não pode muitas vezes... E eu era um menino muitas vezes, se eu via o cara zoando o outro, eu ia lá brigar com esse cara que estava zoando. E deve ser até hoje, muitas vezes, uma proporção menor. Falar do bullying, por exemplo. Mas cada vez mais diminui. E às vezes a gente acha que nunca vai chegar ao mundo. Putz, será que quando vai chegar que as pessoas boas vão ter espaço? Quando vai chegar alguém, um cara que não fica zoando a menina do cara lá por causa de bobeira? Quando vai chegar a vez que esses caras não vão mais ser nada, vamos falar assim? Já chegou. Já chegou. Hoje tem um menino de 25 anos que foi eleito prefeito, por exemplo. Tem vocês dois que estão aqui, eu tenho certeza que não fica destratando os outros na escola, ou zoando de alguém. Então já está chegando naturalmente. A gente tem que só fazer a nossa parte que as coisas acontecem. E deixa os idiotas para lá, viu, João? Com certeza. Sempre. Bloco final agora, prefeito, é o ping-pong pode educar, tá? O ping-pong pode educar. E eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder ela assim, ó, o que vem, já bate pronto. Uma lembrança da escola que nunca saiu da sua cabeça. Caramba, uma lembrança da escola nunca saiu da minha cabeça. Eu acho que um dia que a professora corrigiu um texto meu, isso eu lembro falando hoje, é o que eu lembro. Eu vou fazer um texto sobre, acho que, questão de abuso e tudo, né? E eu escrevi estupro, porque em casa meu pai falava, ensinava as palavras da maneira... E essa professora corrigiu e me deu a nota errada, porque eu escrevi, disse que era estrupo, certo? E aí virou uma... Aí eu falei, pai, ó, você tá me ensinando errado, pô. A professora corrigiu aqui e aí vai lá, eu perco nota porque você me falou o negócio. E aí foi lá na escola, como o professor falou, um absurdo, professor de português. Eu não lembro se era de português ou outra história, sei lá o que era. Mas corrigiu a palavra, se escrever certo, eu corrigi por errado, se não é errado. É uma lembrança que eu tenho, assim, que... Marcou, fala né? que é a primeira que vem na minha cabeça, foi até interessante. Muito bem, então agora, um ou uma professor ou professor que te inspirou. Cara, eu tive vários, cara, que me inspiraram muito. Deixa eu pensar algum que me marcou aqui. Na faculdade, eu tive o professor Wilson Finamor, que, de Dourados, que é um cara maravilhoso, e um baita de um professor também. E na minha escola, para escolher um, cara, É difícil, né? é difícil. Mas para falar o nome de um assim que era... Até hoje tem boas lembranças, né, de vários queridaços que ajudaram a gente. Mas o professor Jefferson, de matemática, o Jeca, foi um que acho que ensinou a gente com amor, sabe? Olha aqui. Que nunca foi grosso com os alunos, sempre teve uma paciência e acho que é o cara que me marca. Da escola, o que eu trago, acho que é o professor Jefferson e da minha faculdade, o professor Wilson Finamor, que foi meu instrutor do TCC também. Olha que maravilha. Um livro que todo prefeito deveria ler. Líder com Mente de Mestre e... Cara, tem vários livros. Todo prefeito deveria ler. Líder com Mente de Mestre é legal, mas fala o poder da persuasão, como convencer alguém em 90 segundos. Qual outro que era um... Tem uns 2 ou 3 assim que eu indico demais. São mais fortes, né? Mais Esperto que o Diabo é um livro sensacional. Vou falar vários aqui que a turma já aproveita e já vai fazendo a busca aí, porque esses são livros fundamentais. Mais Esperto que o Diabo, Líder com Mente de Mestre, Poder da Persuasão, Como Convencer Alguém em 30 segundos ou 90 segundos. E tem um que eu li que tá me fugindo o nome aqui. 48 Leis do Poder também é um livro top demais. E tem um livro que é a Atualização do Príncipe, uma análise moderna de Maquiavel, que o Jacob Patrick escreveu, que fala... Como que é esse livro? Que é maravilhoso, Poder e Manipulação.
Ótimo. Esse livro, Poder e Manipulação, para mim é o livro mais didático que existe, assim, falando da política, porque ele traz uma análise moderna de Maquiavel quando escreveu O Príncipe, que o príncipe era do rei Luís da França, que recebia conselhos de um assessor dele o que fazer e tomar de atitude naquele momento. Só que antigamente, se você tinha uma oposição, você podia ir lá e cortar a cabeça em praça pública, tá tudo bem, né? Então ele ficava muito atrasado do tempo. E o Jacob pegou, que é um brasileiro também, ele fez a atualização dele na tradução, tipo assim, na forma que ele entendia, adaptando também essas experiências que ele teve e usando aquilo como se fosse um livro de cabeceira, consultivo. Então, como você agir nessa situação? Faça isso. Como agir em outra? Poder e Manipulação, para mim, todos esses é o melhor livro que tem de todos. E Líder com Mente de Mestre é muito bom também. E o livro do Michael Jordan também é maravilhoso, que eu li faz 10 anos atrás, eu acho. Me marcou. Mas eu gosto muito de ler e faz tempo que eu não... Faz uns 6 meses, acho que eu deixei o hábito um pouquinho lá, desde a campanha, na verdade, uns 8 meses. Mas que, nossa, é maravilhoso. Você lê, é muito bom. Mas leiam esse, quem puder aí, ó. Poder e Manipulação, que é a análise moderna do príncipe. Como convencer alguém em 90 segundos. E Líder com Mente Mestre. E Líder com Mente Mestre é um dos melhores que tem para liderança. Porque ensina você como você cuida, por exemplo, da empresa. E aí lá ele tem comparativo, por exemplo, de governos anteriores, de pessoas-chave, como cada um agia. E o resumo desse livro é que mostra que o único jeito de você gerir uma grande empresa, um governo, qualquer coisa, é você conquistando as pessoas que estão lá e tendo uma lanterna de conhecer todos os setores que existem dentro da sua empresa. Então, desse aí, para liderança é o melhor e para política, Poder e Manipulação, para mim, é o livro de cabeceira. Talvez agora é a mais difícil delas, tá? Falei 10, né? O Paulinho pediu ping-pong de um, eu falei 10. Talvez é a mais difícil agora. Se pudesse mudar uma coisa na educação do Brasil com um estalo de dedos, o que mudaria? A cultura das pessoas. A cultura, eu acho, Paulinho, porque o que a gente vive, até no momento político nacional falando, sabe? Você vê esquerda e direita, você vê uma confusão gigante. E aí, sinceramente, não vou nem falar palavrão, mas você vê um monte de filha da mãe lá, ninguém preocupado às vezes com educação, ninguém preocupado com melhoria, sabe? É só uma idiotice. E aí eu falo que a idolatria política é o que ela acaba com tudo. Então, na educação, em qualquer lugar, a cultura política, a cultura de pessoas, vamos falar assim. E eu entendo que é a longo prazo que essa construção acontece, mas na educação, a cultura. Não jogar fora o que existiu, e nem falar que não serviu o que já foi feito, mas de inovar, de revolucionar, sabe? De não aceitar mais as coisas do jeito que são, de não tá bom, não tá bom, não tá bom. E a gente só conseguiu os avanços aqui em Rio Brilhante porque a gente mudou a cultura. Não ser mais acomodado. A cultura de acomodado, sabe? De às vezes passar, e nossa mesmo com o tempo, cada vez vai acomodando mais. Mas na educação acho que mudaria... A cultura política, pode falar, a gente trocasse os políticos 90% do que tem aí, a gente conseguiria evolução, às vezes, na educação. Então, por isso que eu falo a cultura, porque se as pessoas entendessem que a educação é a longo prazo, se votassem pessoas que defendem realmente a educação e usam isso como bandeira, beleza, mas hoje o cara prefere o cara que xinga o outro. O cara do Lula prefere o cara que xinga o Bolsonaro e o Bolsonaro prefere o cara que xinga o Lula. Não vai mudar nunca. Aí a gente está idolatrando o político. Aí acho que se muda essa cultura, muda tudo. Com certeza. Nós queremos agradecer demais a participação do João Vinícius, nono A, da Escola Municipal Prefeito Ciro Borges, a Manu também, né? A Manu fala muito bem, né? O João Vinícius também. E nós temos um compromisso com vocês aqui, tá? Tanto o João quanto a Manu, que nós vamos chamar vocês de novo aqui, tá? Para trocarmos outras ideias. Eu quero pergunta final para isso que eu esqueci. Exatamente, você vai ter. Vamos fazer a nossa finalização. Agradecer muito nosso prefeito, Lucas Centenário Foroni. Esperamos que nós temos uma esperança muito grande na sua pessoa. Às vezes você vai estar com dor nas costas lá, que você está pensando, cara, você tem uma responsabilidade muito grande com o nosso município, porque nós acreditamos que Rio Brilhante pode mais e temos certeza que chegou o momento de nós termos um representante um nível maior, tá? Nós estamos muito felizes com você, nosso prefeito, mas acredito que Rio Brilhante está na hora que Rio Brilhante já dá um passo a mais, precisa evoluir mais, ele tem muitos projetos.
E como você falou, nossa cidade ela é uma cidade encantadora, uma cidade acolhedora. Nós estamos aí vendo uma rota bioceânica que vai passar por aqui. Então tem muita coisa para estar aqui trazendo para o nosso município. Queremos agradecer a participação aqui no nosso primeiro POG Educar, o podcast da educação. Agradecer demais nosso amigo José Sérgio, Serginho, secretário Popular de Educação, Serginho, né? falou O ele, Serginho, muito porque bom. nós já falamos, né? Que vai ter o dele, né? O menino da Aroeira, que se tornou secretário de Educação, né? Que Então legal. nós vamos fazer isso daí. Sabe o que vocês podiam fazer? Chamar também o Menino da Aroeira, que é o próprio para estar aqui presente também. Exatamente. Tem uma página famosa do Menino da Aroeira. Isso, verdade, É. conheço eles, verdade. Vamos, Gente boa. vai ter muito espaço para isso. Mas agora, Lucas, é com você. Nós vamos fazer o encerramento, tá? Você pode fazer as considerações finais, pode estar fazendo sua pergunta tanto para a Manu quanto para o João. E nós agradecer a população. Vocês agradecem a população que está assistindo aqui o Pode Educar. Com vocês. Gente, maravilhosa a ideia. Parabenizar o Serginho e toda a equipe de educação. Tá aqui o Maurício também, tá o Tamir e a Vanessa filmando os bastidores. Agradecer, Manu, a tua presença aqui também. Falar que foi muito legal essa troca de ideia. Vou fazer uma pergunta final para vocês ainda. O João Vinícius aqui também. E, Paulinho, parabéns por conduzir isso aí. Legal demais, porque é isso que eu estou falando, que a maior conquista da educação de todos, eu acho, é ver o Ciatec acontecendo todo com doação e parceria. É ver esse podcast aqui todo em parceria, construído por vocês. E eu até emociono às vezes falando, que acho que das lembranças que vão ficar de todas quando passar tudo isso, é que eu consegui às vezes despertar em vocês, que são as maiores figuras da educação, cara. O Lucas não dá aula, o Lucas não faz nada disso, mas despertar nos professores essa confiança de fazer pelos alunos, eu acho que é o mais sensacional de todos. Porque eu falo, não é pelo Lucas ou não é por prefeito A ou B. Se vocês forem unidos, se vocês tiverem essa segurança ou respaldo, primeiro, vocês elegem quem vocês quiserem sempre e vocês vão cuidar das nossas crianças melhor que tudo. Não é prefeito que muda a educação, não é presidente da nada. São vocês professores. Eu tenho certeza que Rio Brilhante, o Lucas saindo ou ficando, cara, daqui para frente ele caminha sozinho. Porque vocês são maiores que qualquer... A educação é maior que qualquer prefeito. A educação e os nossos professores têm um poder que qualquer outra classe, maior que qualquer outra classe. Eu acho que o que foi despertado, e eu parabenizo toda a rede, para ter isso aqui, para ter um Ciatec, para ter uma FECAT, para ter um desfile legal igual a gente já fez, é de vocês estarem firmes e unidos. Então, obrigado mesmo de coração. Obrigado à parceria dos alunos, que sem isso aí também não seria possível. E perguntar para você, começar pelo João agora dessa vez, qual é o seu sonho? O que você vê? O que você vê e vai ter orgulho muitas vezes se acontecer e ver o João com 30 anos? E qual é o seu sonho, tanto pessoal quanto profissional, e o que você quer para o mundo? Qual é o sonho pessoal, o profissional e para o mundo? Pessoal, profissional, pelo mundo? É. Pelo mundo, para ter um mundo melhor, como você está falando, ter coisa de política de direita e esquerda, e tipo, acaba se focando mais no negócio da educação. Pessoal, saudável, bom, né, como pessoa, ter amigos, familiares próximos sempre, e profissional como atleta. O principal sonho é como atleta. Agora eu comecei a treinar handball, comecei faz uns 6 meses, não sabia nada de handball, mas comecei a gostar do esporte. E estou aprendendo devagar, né, aprendendo, não sei muito, mas estou aprendendo, que é o professor Samuel e o Gires também, que é meu professor da FUNSERV. É isso. Um comentário até legal disso. Da sua idade, sabe qual que era o meu sonho profissional? É ser jogador de basquete ou de futebol também. Não tem nada que vai te ensinar mais do que o esporte. Todo momento no esporte, eu falo do basquete, por exemplo, que mais me ensinou, cara. Eu só estou como prefeito por causa do esporte, do basquete e do futebol. Por quê? A hora que você está num momento de pressão, a maioria das pessoas tem medo de fazer algo, medo de errar. Se você está no handball, não interessa, você vai ter que fazer. Ou você pode escolher um caminho que você acerta ou que você erra. E você só vai aprender e diminuir o seu erro quanto mais vezes você treinar e fizer. Então esse desafio do esporte, acredito muito nele. E aí, antecipando, né? Eu também tinha o sonho de ser jogador de basquete. Fui 3 anos da seleção do estado de basquete. E joguei também para fora, joguei representando São Paulo, fui para Santa Catarina, para Goiás, viajei bastante com o estado. A primeira viagem de avião minha foi pela seleção do estado de basquete. E joguei um ano profissional também de futebol. Mas quando eu vi a dificuldade, tinha que ser muito craque,
eu acabei falando, não, quer saber, eu tenho a oportunidade, vou estudar. Só que a bagagem que o esporte me trouxe, nem a escola me deu. Então, faça isso mesmo, siga o sonho, porque dando certo ou não do que você vê hoje, você vai aprender pra caramba, e é muito massa, o esporte é maravilhoso. E o seu, Manu, pessoal, profissional e pro mundo? Olha, profissional, eu tenho muito sonho de ser uma futura médica. Então, com certeza, uma boa médica, né? Tratar bem os pacientes, que hoje em dia, principalmente agora no mandato do senhor, a gente vê que os médicos evoluíram bastante, né? Que antigamente a gente ficava horas esperando numa fila, como o senhor falou, e agora não é isso, né? Eu também quero ser uma boa médica. Pessoal, eu acho que tratar as pessoas melhor. Que eu acho que muitas das vezes a gente fica estressado nas coisas do dia a dia e acaba tratando as pessoas bem. Então eu acho que ser uma pessoa melhor para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E para o mundo, eu acho que ter uma educação melhor. Porque muitas das vezes no nosso município a educação é muito boa, mas em outros municípios a gente sabe que não é tão boa assim. Então eu acho que uma educação melhor com alunos melhores e professores melhores, né? E falando desses professores, eu queria mandar um beijo para a Ângela, nossa coordenadora, e para a professora Cris de Ciências, que elas puxam a nossa orelha, principalmente nessas questões do projeto. E elas falaram para a gente mandar um beijo para qual elas. Cris de Ciências que é? Crislane. Ah, tá, achei que era a Cris, eu tinha uma professora de ciências também, a Cris, que é a da Dalma também. Então um beijo para elas maravilhosas. E é isso. Que legal. Você quer mandar um beijo, professora, também? Um beijo. O professor Cássio também, que sempre me apoiou na parte do esporte, que eu sempre fui de tiro porte. Eu já morei em outras cidades, mas onde eu me destaquei no esporte foi lá no tiro porte. O professor Cássio, que sempre Que me legal. apoiou também. É isso. Outro professor que eu carrego também pra vida é o Robson, que é meu professor. Aguilera. O Aguilera, que foi meu professor também no basquete. E foi um dos caras mais chatos que eu tive professor já. E foi um dos melhores professores que eu tive também, que ensinou demais da conta. Isso é muito legal. Gente, agradecer então vocês pela troca de experiência. É muito importante mesmo, primeiro como pessoa, estar aqui trocando isso e segundo como gestor, porque é fundamental, cara. Se a gente não entender a cabeça de vocês, o que vocês pensam, a gente não consegue tomar decisão muitas vezes para vocês. Não adianta eu falar, às vezes, sem viver experiências e passar na pele que vocês passam, o que é melhor para vocês, certo? Então é muito legal mesmo isso. Continuem acreditando nos sonhos de vocês. Nunca deixem ninguém falar que não é possível. E se falar, tá tudo bem. Falando real. Né? E só siga o caminho de vocês. Sejam boas pessoas que o caminho vai se abrir. E Paulinho, parabéns, viu? Obrigado. Agradeço demais a presença, Tamo viu? junto. Gostei demais de vocês, nossos alunos aqui do Valeu, Manu. município, né? Parabéns, cara. Queremos agradecer demais. Legal. População rebrilhantense, professores, educadores, nós estamos encerrando o nosso primeiro Pode Educar. Tem outro aqui, né? Aqui, ó. Tô me sentindo aqui, né? Não, já Tem te- três, né? É muita, né? Nosso primeiro Pode Educar, primeiro episódio. Lembrando que daqui a uns dias nós vamos estar entrevistando ele, que está aqui no bastidor. Podia quebrar o protocolo e aparecer aqui. José Sérgio, vem cá, popular Serginho. Serginho. O menino da Aroeira, né? Que vai assim, ó. Eu tenho orgulho demais desse cara. Tá? Você não sabe, mas foi esse cara que me levou para educação, tá? Me incentivou a fazer amigo de infância para fazer o ensino médio, Serginho. É um grande parceiro meu. E então estamos encerrando aqui nosso primeiro Pode Educar. Na semana que vem teremos novos convidados. Sigam as redes sociais da CEMEG, do Governo Municipal. Mande perguntas lá, que daí nós vamos estar falando no nosso próximo episódio. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a Manu, ao João. E até a próxima. Tamo junto. Tchau.